Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus. E hoje a parte 6, capítulo 4 do livro de Hebreus na Bíblia Sagrada. Eu sou Idiomar, pastora da comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Esse maravilhoso livro de Hebreus, ele tem nos dado alertas, e um deles é que a gente não pode endurecer o nosso coração. E o outro alerta é que o tempo que nós temos para ouvir a voz de Deus e se arrepender é hoje. E também um outro alerta importante: todos os dias a gente deve exortar uns aos outros sobre a santa palavra de Deus, para que a nossa fé e a nossa gloriosa esperança em Cristo Jesus fique sempre firme. Eu gostaria de pedir especial gentileza para você, de ler todo o capítulo 4 de Hebreus na Bíblia Sagrada, orar sobre estes assuntos, pedir a orientação de Deus, que Deus ilumine a mente, o coração, os olhos espirituais, para que a gente possa aprender a lição e entender a mensagem que o Senhor Deus quer nos transmitir através deste capítulo da Bíblia Sagrada. Nesse tema descanso de Deus, ou repouso de Deus, algumas traduções falam assim, a gente viu a comparação, né, que Moisés tirou o povo do Egito para entrar na terra prometida, né, e acabou que Josué e Caleb foram os que entraram efetivamente na terra prometida de todo aquele povo que saiu lá do Egito. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus, foram rebeldes e não acreditaram. E o seu comportamento irou muito o Senhor Deus. E Deus, indignado, falou: vocês não vão entrar no meu descanso, ponto. E eles realmente não entraram. Quem entrou foi só Josué e Caleb, porque creram na promessa, e os filhos daqueles que saíram do Egito. Mas eles mesmos que saíram, as pessoas que saíram morreram no deserto, claro, como eu já falei, com exceção de Josué e Caleb. Então, o tema é o descanso de Deus. Para o povo de Israel que saiu do Egito com Moisés, o descanso de Deus significava Josué entrando com aquele povo na terra prometida. Ali eles teriam descanso de seus inimigos, ali Deus iria defendê-los contra todos que ousassem atacá-los se eles obedecessem a Deus. Ali eles teriam frutos. Era uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel. Então, aquilo para o povo de Israel naquele momento era o descanso de Deus, entrar na terra prometida. Mas, para aquelas pessoas para quem foram escritas essas palavras de Hebreus e para nós hoje, não faz sentido, porque nós estamos em uma outra situação. O povo já entrou na terra prometida com Josué. Então, o que essa palavra tem a ver e se aplica para a minha vida, para a sua vida, e especialmente para aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta. Uma coisa, né, que aqueles judeus recém-convertidos ali do tempo que Jesus já tinha morrido ressuscitado, como eu disse, para quem foram escritas essa carta aos Hebreus, algo importante que eles tinham que entender
que o Velho Testamento todo aponta para o Messias, para Jesus. Então não dá para tirar a importância do Senhor Jesus. E aqui eu quero citar para vocês Colossenses 2:17. Tudo isso que aconteceu no passado, no Velho Testamento, são sombras de coisas futuras. O corpo é de Cristo. Tudo apontava para Cristo. O sangue que era derramado no Velho Testamento representava o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O Cordeiro era o próprio Jesus Cristo, né? Lá desde Abraão e depois na lei, né? Em todo o Velho Testamento. Então, aquele Velho Testamento, toda aquela representação aponta para o Messias, o Senhor Jesus. Eu quero citar para você mais um versículo em que o apóstolo Paulo mais uma vez explica sobre a lei e o Velho Testamento, as coisas que aconteceram e que eram feitas, realizadas no templo, pelos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes, que eram os levitas, né? Eu quero citar para você 1 Coríntios 10:11. Então, fala assim, ora, tudo isto o quê? Todas as coisas que já foram realizadas no passado, no Velho Testamento, sobreveio como figuras. O que é isso? São instruções, exemplos. Estão escritos para aviso nosso, para a gente saber, para alerta nosso, né? Para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo aquilo do passado se cumpre em Jesus Cristo. Então, percebe que eu vou citar mais um versículo da Bíblia Sagrada, mas dessa vez é o próprio Jesus que fala em Mateus 11:28-30. Então, nós estamos falando sobre o descanso. Que descanso é esse, se o povo já entrou com Josué na terra prometida? Nós temos um superior sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, que é Jesus. Portanto, quem que vai nos levar a esse descanso? Josué levou o povo para a terra prometida. E Jesus leva aqueles que creem no nome dele e obedecem. O Senhor leva ao reino dos céus. Então, o reino dos céus está conectado com descanso. E quem vai dar esse descanso? O próprio Jesus. Jesus é o nosso descanso. Olha só, eu não estou me referindo ao descanso da morte, né? Estou me referindo ao descanso da alma, da vida eterna. Olha só o que Jesus falou. O descanso de Jesus não é só para a vida eterna no futuro. O descanso de Jesus é para hoje, né? Por isso que o livro de Hebreus fala e repete: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque é hoje que você pode receber esse descanso de Jesus. Olha o que Jesus fala, Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o descanso
que a palavra de Deus se refere. É o descanso que Jesus pode dar para nós. O descanso de Deus se encontra no Messias, Jesus Cristo. Então, aqueles judeus lá do primeiro século, né, eles precisavam entender que sem Jesus não há descanso. Interessante que ele está falando assim, que nós também ouvimos as boas novas. Então, a promessa de entrar no descanso continua. Ela não acabou lá com Josué. Agora ela está viva ainda em Jesus Cristo, né? Porque lembra, o que aconteceu lá com Josué era uma sombra do que realmente acontece hoje. Era uma instrução, apontava para Jesus, né? O que aconteceu com Josué ao deixar o povo entrar na terra prometida. Agora, Jesus cumpriu a promessa ao pagar o preço na cruz, né? Então, a graça de Jesus significa que nós não merecemos, mas a benevolência, o amor do Senhor, a misericórdia de Deus é que faz com que em Cristo a promessa do testamento, da aliança, se cumpra, aconteça nas nossas vidas. Através de Jesus, através da graça de Deus, pela fé. Então, aqui está falando, parece que alguns ficam para trás, porque para nós também foram pregadas as boas novas, e lá para eles, para aquele povo lá do Egito, não aproveitou para nada. Por quê? Aí o autor explica no versículo 2. Porque a palavra não estava misturada com a fé. Então, nesse momento, a gente precisa introduzir a fé no nosso coração e misturar com o Evangelho, para que haja um resultado eficaz, que é a fé em Jesus Cristo, produz salvação, produz vida. Então, capítulo 4, versículo 11, dá mais um importante alerta. Diz assim, vamos procurar entrar neste descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo é esse? Exemplo citado neste capítulo do povo de Israel, que saiu do Egito sob a liderança de Moisés e que morreu no deserto. Por causa da desobediência, não alcançaram o repouso. E nós não vamos olhar para esse exemplo e cair nele. Pelo contrário, hoje, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não vamos endurecer o coração como aquelas pessoas que saíram do Egito com a promessa da terra prometida. E acabou que eles não entraram no descanso. Os filhos dele foram que entraram. Então, não caia, diz aqui o versículo 11, no mesmo exemplo de desobediência. Então, muitas vezes nós somos tentados a olhar outros exemplos de pessoas que fizeram o que a gente sabe que é contrário à palavra de Deus, e a gente acaba falando, o fulano faz, o ciclano faz, eu vou fazer. Não, exemplo errado não é para copiar, não é para cair nesta cilada. Esse versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus é bem conhecido, hein? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. É mais penetrante
penetrante do que qualquer espada que corta dos dois lados, e numa precisão, ainda mais do que uma precisão cirúrgica, a palavra de Deus, essa espada que corta dos dois lados, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, para interpretar com verdade, com precisão, as intenções do coração. A palavra de Deus tem estas características, este poder, de forma que não há nada escondido diante do Senhor Deus. Todas as coisas diante de Deus estão nuas, patentes. Elas estão descobertas, ninguém pode esconder nada de Deus, encobrir, dissimular, disfarçar, né? Depois mudar, tentar enrolar Deus. Não. Todas as coisas estão descobertas diante de Deus. Ele sabe, ele vê tudo assim como as coisas são. Ninguém zomba de Deus. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem no sentido de humanidade, né? Homem e mulher, tudo aquilo que o homem plantar, isso é que ele vai colher. Ninguém vai plantar laranja e colher melancia. Ninguém vai plantar abacaxi e colher bananas. Então, aqui diz, no versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, na Bíblia Sagrada, que tudo está patente. Deus vê tudo diante dos olhos de Deus, com quem nós havemos de tratar. Isto é algo muito importante que nós temos que ter ciência e que aqui esta carta aos Hebreus está alertando e reafirmando. Nós vamos prestar contas de tudo perante Deus. Todos vão prestar conta. Todo ser humano vai prestar conta diante de Deus do que fez, do que não fez, do que pensou, do que tinha que ter feito, do que tinha que ter pensado. Então, tudo nós vamos prestar contas perante o Senhor Deus. Então, aqui ele está dizendo, não se esconde nada de Deus, porque tudo ele vê. Os olhos dele vê. A palavra de Deus discerne tudo. Nada fica escondido diante de quem nós vamos ter que prestar contas. Este alguém é o Senhor. E aqui no livro de Hebreus diz que nós temos ajuda do grande sumo sacerdote. Então, mais uma vez, a supremacia do Senhor Jesus, ele é um sumo sacerdote superior. Então, a gente já viu, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés e ele é superior como sumo sacerdote. Ele é grande, o grande sumo sacerdote. Jesus, nós temos ajuda, porque Jesus, o Messias verdadeiro, Filho de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é um sumo sacerdote compassivo, misericordioso, né?
Ele foi tentado como nós, enquanto ele esteve na terra, em carne e habitou entre nós, porém sem pecado. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou, mas foi tentado. Então, por esse fato dele ter sido tentado, ele se compadece de nós também por este fato. E aqui diz, né, que a gente tem a ajuda desse sumo sacerdote, né? Paulo, ele explicou que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. É só Jesus que pode fazer essa mediação, essa intermediação entre o homem e Deus, ninguém mais, só Jesus, o grande sumo sacerdote, Jesus. E o capítulo 4 termina com um convite. Que convite é esse? Você vai aceitar esse convite? O convite, então, é esse. Vamos nos achegar com confiança perante o trono da graça, para que a gente possa alcançar misericórdia em tempo hábil, em tempo oportuno, na nossa aflição, na nossa necessidade, para que a gente receba ajuda, para que a gente receba perdão, receba salvação. Não dê ouvidos ao inimigo, a Satanás, que lança pensamentos, você não merece, você nunca vai conseguir o perdão, deixa isso para lá, não dê ouvido. Aceite esse convite de se achegar ao trono da graça, e é através de Jesus. Ele nos chama com amor, Ele está à porta, batendo. Se alguém abrir, Ele vai ajudar, Ele vai se assentar junto e vai ter comunhão e vai cear com você e você com Ele. Achegue-se ao trono da graça hoje, porque o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Mas misture essa palavra de fé com a sua fé. Faça isso com ousadia, não com arrogância, com orgulho, mas com humildade, com coragem, com confiança, sabendo que antes que alguém possa amar o Senhor, Ele já amou primeiro. Você realmente quer ter uma vida que agrada a Deus? Isso é de verdade o que você quer lá do fundo do coração? Porque há pessoas que querem só que Deus realize o que elas querem, mas quando coisas que ela quer não acontece, essa pessoa se aparta do Senhor. Você realmente quer a vontade de Deus na sua vida, assim na terra como é no céu? Misture a fé ao Evangelho, à palavra de Deus. Quando você ouvir a palavra, coloque a sua fé. Os que crerem vão ter a experiência do reino de Deus, do descanso de Deus. Vão entrar na presença de Deus. Pense nestas coisas. Até a semana que vem, com o capítulo 5 de Hebreus. Deus te abençoe. Muita paz.